Só apresentar um pouco o evento, né? Acho que vários de vocês devem ter visto ou por cartaz ou na internet. A ideia é a gente fazer um ciclo de debates marxistas dentro da URGS. Essa seria a primeira sessão. A gente convidou o Yuri Tonello, que ele é doutorando lá da Unicamp, editor também do Esquerda Diária, para poder falar um pouco sobre princípios básicos do marxismo, ele falar também um pouco do conteúdo que tem no livro que ele lançou recentemente, que chama A Crise Capitalista e as Suas Formas. E essa é a primeira sessão, né? A ideia é a gente fazer, ao longo do semestre inteiro, 5 ciclos, onde o segundo a gente vai discutir um pouco a ideia de fetichismo e ideologia, o terceiro tentando ligar a questão das mulheres com a questão do marxismo, que é pouco debatida hoje em dia. A quarta sessão a gente vai tentar resgatar um pouco uma visão crítica sobre o que foi o stalinismo para a União Soviética, e a quinta a gente tentar discutir um pouco o marxismo vivo, a ideia é a gente trazer um trabalhador para poder falar sobre o que significa o marxismo hoje em dia. Então, bom, dei uma olhada nos eventos, a ideia é a gente pegar uma lista de e-mails onde a gente possa mandar as informações para vocês. E aí sobre hoje, mais especificamente, a ideia é o Yuri fazer uma apresentação e depois a gente abrir para o debate, assim. Então ser uma atividade bem livre, cada um pode colocar suas críticas, dúvidas, etc., para rolar o debate, senão acho que não tem muita graça. Então acho que, já para começar, vou deixar o Yuri falar, e obrigado pela presença de todos. Boa noite a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar no evento aqui. É uma satisfação enorme. Por 2 motivos, não estar debatendo aqui marxismo aqui em Porto Alegre. Em primeiro lugar, fiquei pensando que hoje a gente está passando pelo processo de impeachment, né? A direita bastante organizada, com uma convulsão política no país, e não sei se uma convulsão, mas uma grande crise política. E me deixa bastante satisfeito a gente ver que tem bastante gente aqui em Porto Alegre pensando, querendo refletir, acho que partindo um pouco dessa situação para querer refletir mais profundamente a questão do marxismo. Então, essa é uma primeira questão. E depois, na verdade, assim, já fazer uma justificativa, porque no evento a gente fala que ia fazer uma sessão de princípios básicos do marxismo. Mas a ideia do ciclo é a gente abordar isso em distintas sessões, né? Então, eu fiquei assim, tentando pensar como abordar princípios gerais sem que atrapalhasse ou entrasse em termos de outras sessões. Então, o caminho que a gente encontrou aqui foi de focar um pouco no debate de economia, de falar um pouco, talvez, da atualidade do marxismo, para a gente debater, porque a gente está vivendo num momento... um momento assim singular, histórico, na verdade, no desenvolvimento do capitalismo internacional, né? Eu acho que hoje, mais do que nunca, o debate do marxismo ele começa a tomar salas de estudo, centros de pesquisa, etc., nas universidades, porque é um debate que reganhou uma atualidade muito grande agora. Então, na verdade, de certa forma, o que a gente queria falar é um pouco dessa questão da atualidade do marxismo. Por isso a gente escolheu um pouco da crise, da economia, para falar um pouco disso. Então, acho que a primeira definição, assim, para pensar a atualidade do marxismo, a atualidade do Marx, né? Quando a gente pensa a questão da crise econômica, o que é falar em atualidade do marxismo? É a gente falar que, então agora com a crise, a gente vai lá, abre o Capital, né, a grande obra do Marx sobre a economia, crítica de economia política, fala, agora vamos ler a crise econômica aqui. Não é exatamente isso. Acho que a grande atualidade que o marxismo reganha com a crise é que muitas das ideias fundamentais e gerais que o Marx tinha sobre a dinâmica do capitalismo, e não teses específicas, ganharam uma atualidade grande. Então, assim, em primeiro lugar, para falar de atualidade do marxismo, tem que partir que, para os marxistas, a única ciência possível é a ciência da história. Ou seja, o que é possível você fazer é partir do movimento real, da crise,
a crise como um concreto, como o Marx falava, e analisar esse concreto, né? Que é sempre síntese de múltiplas determinações. Então, ser marxista hoje, e a atualidade do marxismo, é poder responder a um fenômeno dos mais complexos possíveis, como foi a crise econômica atual, que é a crise que a gente está vivendo. Então, isso acho que é uma primeira questão que eu acho que é muito importante. Isso justamente porque a gente passou por um período em que na academia você tinha essencialmente duas visões, duas maneiras de lidar com o conhecimento, assim, para colocar de maneira mais geral. Uma era a sempre vivo pensamento positivista, que está em distintas formas de pensar, inclusive no pensamento econômico. Então, chega a crise, você aplica uma metodologia, uma regra, uma receita. Depois a gente vai ver que as receitas que estão aplicando na crise econômica agora não estão dando muito certo. Então essa é uma primeira questão. E depois também a gente estava passando por um período de ofensiva, depois a gente vai falar um pouco mais disso, muito grande, conservadora, reacionária, contra o marxismo. E ela expressava numa maneira, numa metodologia geral, que a gente poderia chamar assim, pós-moderna, de observar o conhecimento. Então qual que era a questão? Por um lado tinha os que falavam que tinha uma receita para entender a experiência, e outros estavam falando que não tinha como entender. Então o pensamento pós-moderno, pelo seu lado, falava, bom, não existe verdade, não existe matéria, não existe realidade, não existe nada, então não é possível você compreender. Existem pontos de vista gerais. Então acho que de um lado e de outro a gente passou um pouco por esse... acho que esses foram os limites bem importantes que se expressam em distintas metodologias, em distintas formas de pensar, e que eu acho que a gente tem que, na verdade, justamente pegar o que existe de mais dialético no pensamento marxista para buscar entender a crise. E nesse sentido também, acho que para fazer uma análise concreta da crise, a gente tem que se afastar, de certa forma, de um certo marxismo acadêmico, que faz uma leitura da crise externa, né? Dá uma opinião externa à crise. Em geral, muito desvinculada de qualquer acontecimento concreto da vida dos trabalhadores, do que estão sentindo, das demissões, etc. Você vê que a proposta do seminário, inclusive, é a gente terminar com um trabalhador falando sobre o marxismo, falando sobre a questão teórica, dos problemas, etc., que eu acho que é um exercício muito positivo. Na academia, eu sou de São Paulo, né? Não conheço muito a realidade acadêmica daqui, mas a gente, onde eu estudo na Unicamp, tem uma série de correntes marxistas, é o que mais tem marxismo acadêmico. Então tem os gramscianos, os ausserianos, os lukácsianos, tem um monte de correntes. Agora, em geral, elas são muito afastadas de qualquer realidade. Então, você faz evento acadêmico, discute muito marxismo, tem muita opinião, mas é muito desvinculado de uma resposta, na verdade, para a crise econômica. Então, eu coloquei nesse epígrafe do meu livro uma passagem de um filósofo alemão chamado Hegel, que ele faz ele está falando do processo de conhecimento, e ele faz uma metáfora, falando assim, é tão contraditório querer conhecer alguma coisa por fora da experiência real, quanto o sábio projeto de um filósofo escolástico, que era o projeto de aprender a nadar sem entrar na água. Então acho que assim, a nossa proposta do ciclo, acho que passa muito por fora dessa visão. Aqui a gente não fala como um intelectual vinculado aos problemas dos trabalhadores, ao contrário. Quanto mais a gente conseguir fundir a reflexão com o conjunto dos problemas da nossa classe, acho que mais perto de alguma verdade ou de algum conhecimento a gente vai estar. Então também é nessa perspectiva. E eu acho que essa perspectiva foi muito importante também para a gente pensar a crise. Acho que parte da reatualização, a nova atualidade do marxismo também está aí. Que algumas verdades que estavam aqui, a gente passou por um período muito, assim, enorme, ofensiva reacionária nos anos 90, ofensiva neoliberal. Então, era uma série de teses que diziam que não existia mais classe trabalhadora, que o marxismo não existia mais, depois do fim do bloco soviético, da queda do muro de Berlim. Então, assim, teve uma reestruturação produtiva muito importante, uma série de ataques contra os trabalhadores, e também uma ofensiva ideológica.
era muito mais difícil ser marxista na década de 90, inclusive nos anos 2000, do que agora, né? Parecia um pensamento anacrônico. Para alguns, era parte do que a burguesia queria fazer mesmo. Então, eu acho que isso mudou. Então, na verdade, assim, isso gerou um ponto de vista no marxismo. Por isso que se desenvolveu, de certa forma, alguns nichos de marxismo acadêmico, que o cara lá ia fazer o quê na década de 90? Ah, você é marxista. Ele ia lá e estudava por que a classe trabalhadora existe, ela é central ainda hoje. Era um debate muito importante. Ou fazia um debate por que o materialismo e não a pós-modernidade. Então, eram debates filosóficos, debates estéticos, estava bastante nesse âmbito, ainda o debate. Agora, com a crise, se colocou uma série de novas questões políticas. Para contar uma realidade lá do meu instituto, eu lembro que a gente, quando eu entrei na faculdade, antes da crise, a gente ia muito para debates que eram esses, mais filosóficos. Então, tinha lá debate sobre a ontologia do Lukács. Era um debate que enchia a sala. Depois da crise, o estado de ânimo de todos mudou, porque a crise colocava problemas concretos na realidade. Está tendo demissão em massa, está tendo junho, está tendo... Então isso colocava para todos uma nova perspectiva dos problemas, da sensibilidade, do que gerava interesse, etc. E também faço um outro depoimento, assim, quando eu entrei, justamente no período anterior à crise, no debate, eu fiz curso de sociologia, né? No debate da sociologia, era moda, então, justamente fruto dessa ofensiva, essa tese. Eu lembro que foi muito chocante, porque o IFISH, lá, IFCH também, na Unicamp, ele é bastante conhecido por ter muito marxismo. E a primeira aula que eu tive, a professora passou um sociólogo chamado Manuel Castells, é um livro que era Sociedade em Rede. Então, assim, a gente estava com, eu e vários que entraram, calouros lá, estavam com uma grande ânsia, uma grande gana de bater marxismo, tá? Trabalhadores, entramos tempos sociais, agora vai. E aí a gente chegou lá, era Manuel Castells, que era basicamente a sociedade agora, é pós-industrial, não existe mais classe, é sociedade em rede, é pós-informacional, é pós-tudo. Então, cara, o que aconteceu, né? Então, isso era muito forte, teve uma série de autores que, na verdade, cresceram bastante nesse período, fazendo um conjunto desses debates, que era essencialmente para negar teses fundamentais do marxismo. Então, assim, isso desmoronou. A questão a crise de 2008, a reatualização do marxismo, ela se dá não por um conjunto, um seminário que alguém fez e falou, bom, vamos, agora o marxismo atual. Quem colocou essa questão foi a realidade. 2008 gerou uma virada histórica muito importante, na verdade, né? É uma virada que mudou com a subjetividade internacional da juventude, dos trabalhadores, que vai ter uma série de repercussões depois desse processo e que colocou tudo em xeque. Acho que isso era a primeira questão, assim. A atualidade do marxismo, ela aparece, ela se desenvolve colocando tudo em xeque, na verdade, né? Até então, até 2008, o capitalismo parecia que tinha triunfado. O mantra que era repetido na academia era o fim da história, você imagina. Você estava na universidade e o que se dizia era a história acabou. Então, parece que era também quase um choque subjetivo, porque não tinha mais só razões históricas, não tem mais transformação, não tem mais... Era uma filosofia, uma maneira de ver conservadora. O Marx tem uma passagem na introdução à crítica da filosofia do direito, no texto de 43, quando ele é bem jovem, ele fala assim, essas condições sociais petrificadas devem ser compelidas à dança, fazendo-as ouvir o canto de sua própria melodia. E é muito... Eu lembro quando eu vi isso também perto da crise, essa definição que era muito bonita, porque parecia que assim, tudo que foram... tudo que alimentaram de que o capitalismo era estável e que a história tinha acabado de uma hora para outra, se converteu em seu contrário. Então acho que essa é a primeira questão. A atualidade do marxismo, ela aparece, ela se desenvolve à luz da realidade. Então assim, isso. Aí, mas do que a gente está falando, né? O que é essa virada histórica, essa crise de 2008?
Eu vou falar bem breve, para não entrar muito nas questões da economia, mas é que eu acho que dá uma dimensão legal da crise, assim. Porque qual que é a questão? Da crise e de uma outra questão, que é as respostas à crise. Por que de uma hora para outra, as grandes respostas dos economistas, elas parece que não perdem o valor, a aplicação prática, que é uma coisa muito importante. Você vê que, eu estava até vendo no evento que a gente fez, teve uma série de pessoas que comentaram no evento, que eram ligados a economistas liberais, não sei, criticando, fazendo todo tipo de crítica. Eu fiquei impressionado quantos comentários tinha. Eu falei, nossa, tem uma direita enorme, não é? Mas na verdade não, o que acontecia, o que eu queria até debater com ele qualquer hora era que até 2008 não era importante. A gente ia fazer um seminário desse, a gente já está aqui, já tem uns 10, a gente já fala do marxismo, e tudo bem. Agora, hoje em dia, quando você faz aquele cartaz lá, um Marx colorido, nossa, isso gera uma raiva. Por quê? Porque hoje o marxismo é uma coisa material, viva, que causa incômodo. Então, por isso, eles têm que vir se organizar e falar, vamos tentar acabar com o evento. Quanto mais eles falam, mais o evento vai crescendo, né? Então o que é o concreto da crise? Em 2008 acontece uma virada muito grande, mas ela está se gestando, enfim, pode estudar de distintos pontos de vista. Em última instância, alguns vão até 1973, a crise do petróleo, para chegar na crise, outros vão para a crise de 99. Mas para a gente falar assim, só o mais geral, desde 2006 você já começa a ver no setor imobiliário, que foi onde estourou a crise nos Estados Unidos, uma importante mudança, na verdade. O preço das hipotecas está crescendo bastante, eles estão especulando, né, criando uma série de títulos tóxicos para fazer as vendas. Você chegava a pagar a casa quase 30, 40 anos. Então isso foi gerando uma especulação enorme, aquela bolha, e a partir de 2006 começa a entrar em xeque esse ciclo. Isso começa a se expressar, na verdade, de distintas formas. Mas, em algum sentido, o principal, na verdade, é que aí algumas famílias começam a não conseguir mais pagar. Porque você vai aumentando o crédito, ele tem um limite, né? Você pode pagar uma coisa em 5 anos? Pode. Em 10? Pode. Em 30? 40? 50 já começa a ficar difícil, né? 50 anos pagando. E você está vendendo uma mercadoria hoje, para aquela pessoa pagar 50 anos, as outras mercadorias, imóveis, etc., que está sendo produzido, quem que vai comprar isso, né? Fica difícil. Você tá todo mundo já um pouco sufocado, na verdade. Então, o que começa a acontecer em 2006? 2006 começam as famílias começam a perder as casas, começam a não conseguir pagar mais. Isso começa a ter um efeito já em todo o mercado financeiro. Então, um fundo de investimento chamado Bear Stearns, ele é o primeiro que, na verdade, sofre uma espécie de quebra. E o governo já começa a ajudar, porque, enfim, é um grande fundo de investimento. Eles estão tentando financiar, as famílias não conseguindo mais pagar, então um pouco esse é o quadro geral. Aí essa crise começa ali, não tinha crise nenhuma, até aí ninguém falava em crise. Ela já se desloca para a Europa. Então tem um outro grande banco financeiro, Caliber Global Investment, né, em Londres, que também sofre um processo de quebra. Aí alguns bancos na Suíça em 2007 sofrem um processo de quebra. Um principal banco de investimento dos Estados Unidos, ainda em 2007, fala, não sei se eu vou conseguir pagar as contas que eu tenho. Isso, assim, já estava desenvolvendo uma crise bastante profunda, mas ela não aparecia ainda, essa crise. Por quê? Porque o Banco Central norte-americano, ele estava injetando grana na economia para salvar esses bancos. É interessante que você vê, inclusive os que estavam comentando lá, defendem, eles falam assim, ser de esquerda é quando tem muito Estado, e ser de direita é quando tem pouco Estado. Só que assim, então não tem, aqui na economia não tem ninguém que é de direita, porque todos os principais caras mais direitos que você pode imaginar, do Banco Central dos Estados Unidos, tem uma intervenção pesada para salvar os bancos, salvar as empresas, etc. Então era um pouco essa situação. Agora, quando que aparece essa virada? Quando você fala, nossa, o capitalismo está em crise? Quando em setembro, talvez vocês vão lembrar, em setembro de 2008, entra em crise e quebra um dos principais bancos de investimento dos Estados Unidos, chamado Lehman Brothers.
Então, aí foi... Porque o que aconteceu? O Estado está ajudando, financiando. Um quebra ali, ele vai lá e ajuda. O outro quebra ali, ele vai lá e ajuda. Aí, de uma hora para outra, quebrou um banco muito grande e o governo falou, vamos deixar quebrar, porque se a gente for ficar ajudando todos, a gente não vai conseguir. E aí, a hora que quebra isso e todos os banqueiros olham e falam, ixi, o governo talvez não vai ajudar todo mundo, porque não vai dar, porque a crise é muito grande, aí dá aquele boom, aquele crash. Se percebe que de uma hora para outra o capitalismo entrou numa crise. Então, e não era um detalhe, né? Esse banco de investimento Lehman Brothers, ele tinha um valor estimado em 600 bilhões de dólares. Então, uma ideia, isso aí seria mais ou menos o equivalente ao PIB da Argentina, do Chile, da Bolívia, do Peru, do Uruguai, Paraguai, Equador junto, em um banco. Então, de uma hora para outra, esse valor sumiu, quebrou. Então, aí se simbolizou um negócio. E aí, para quem lembra desse período, ficou marcado. É um negócio que causou, a mim, pelo menos pessoalmente digo, que causou uma sensação de que você debatia a crise do capitalismo insistentemente, uma perspectiva anticapitalista na universidade, mas ali aquele debate virou realidade, assim. De uma hora para outra, você ligava a Globo e estava os caras da Globo falando, o capitalismo está em crise. Você fala, alguma coisa está acontecendo de muito estranho. Então, eu lembro, para mim foi muito marcante, 20 de outubro de 2008. O Estadão foi lá e soltou uma matéria que era O Capital, o livro do Marx, né? Recorde de vendas. Era uma coisa que foi super apaixonante. Era alguma coisa assim, que na Alemanha, a principal edição do Capital, o que ela vendia em um ano, ela vendeu em um mês, que foi o mês de outubro. Então, setembro, se não me engano. Então, enfim, então voltou. Então, ou seja, a atualidade do marxismo, quem deu a atualidade do marxismo foi a realidade. Essa é uma grande questão. Em base a essa enorme crise. Então, assim, um segundo elemento para pegar, fundamentalmente, a crise econômica, ela colocou uma virada, ela mudou, ela criou uma nova etapa no capitalismo. Se a gente tinha uma etapa que a gente poderia dizer, em alguns termos, de restauração burguesa, ou restauração capitalista, ou ofensiva neoliberal, particularmente nos anos 90, maior parte dos anos 2000, acho que abriu uma etapa de crise histórica no capitalismo, que, no meu entender, ela não se resolveu, está longe de se resolver até agora, ela está ganhando novas formas. Então isso é muito importante. E o que os capitalistas fizeram frente? Eles sim seguiram, pelo menos tentaram seguir em parte a sua cartilha. Foi a primeira coisa que os Estados Unidos fez. Tentar de todas as maneiras deslocar o eixo da crise econômica dos Estados Unidos para a Europa, com uma série de medidas. E isso aconteceu. A crise, vocês lembram que ela começa no setor imobiliário dos Estados Unidos, e pouco tempo depois você fala, nossa, a crise está, o epicentro dela é na Europa. Toda a crise econômica. Então esse foi um primeiro elemento muito importante. 2, essa intervenção do Estado, que já era muito importante em 2006 e 2007, ela ganha uma escala enorme a partir de 2008. Então vocês imaginem, né? Você via as dívidas dos Estados cresceram num nível abismal nesse período. A maioria, Portugal, Espanha, alguns passaram 100% do PIB. Por quê? Porque estavam fazendo investimentos pesados para tentar resgatar a economia e, na verdade, assim, talvez aprendendo com todas as crises, a ação coordenada do conjunto dos governos, dos bancos centrais na Europa, nos Estados Unidos, Japão, foi muito importante, na verdade, para a dinâmica que teve a crise. Que não foi uma dinâmica catastrófica, mas foi uma dinâmica que a gente poderia dizer de uma recessão prolongada, ou seja, de um crescimento muito baixo, ou uma economia que não conseguia se recuperar. Estava caindo lentamente e não conseguia se recuperar. Então, essas foram mais ou menos as medidas mais gerais. Então, assim, do ponto de vista econômico, para sintetizar, eu já falei só em enfatizo. As duas principais correntes ficaram um pouco amarradas, porque os economistas ortodoxos neoliberais não tinham como responder. Era muito difícil, depois que você vê Lehman Brothers, você falar assim, o Estado não tem que fazer nada, não tem que intervir na economia. Mesmo do ponto de vista burguês, capitalista. Porque a dinâmica da crise era muito grande. Então, isso estava bastante questionado nesse momento.
Por outro lado, os keynesianos que estavam defendendo uma intervenção, ele se aplicou muito dessa cartilha e você não via uma melhora significativa do conjunto da economia. Não por acaso, qual a solução que os capitalistas vão dar nesse momento, então? Eles vão falar assim, bom, se a gente não está conseguindo recuperar a economia, só tem um jeito de tentar recuperar ela, explorar mais ainda a classe trabalhadora. Então, essa é uma nova fase que se abre na Europa muito rápido na crise econômica, os famosos planos de austeridade. Então, quer dizer, o que você faz? Vamos tentar aumentar a nossa margem de lucro. Plano de austeridade. Então, você vê ali na Grécia, teve 2009, 2010, se eu não estou enganado, 36 greves gerais. Uma tentativa pesada, na verdade, da classe dominante de aplicar uma série de ajustes. Um pouco que a gente está vendo numa certa escala aqui no Brasil agora, para usar a terminologia do Marx, é uma farsa da tragédia que foi aplicada na Europa e que continua sendo aplicada, inclusive, até agora. Então, todo mundo viu o caso grego, o caso da Espanha, o caso de Portugal, uma série de tentativas de descarregar essa crise na classe trabalhadora. Então, assim, para fechar essa parte do concreto da crise, a economia mundial, dou 3 dados só rápido. A economia mundial, ela cresceu 5,2% durante o ano 2007, 3% em 2008 e contraiu 0,6% em 2009. Então é uma queda muito expressiva em muito pouco espaço de tempo do conjunto da economia. Dou um outro dado espantoso para a gente ver o peso que tem, na verdade, é justamente a intervenção. O montante da dívida dos Estados Unidos passou de 800 bilhões em 2003, 800 bilhões em 2003, para 14 trilhões em 2009. Um pouco menos de 14 trilhões. Quer dizer, é uma expressão muito grande da dívida. E o que eu falei para vocês das relações entre as dívidas e os PIB, particularmente na Europa, foi bastante expressivo. Depois você vai ver vários dados sociais, né? Desemprego cresce. Na Grécia e na Espanha, o desemprego na juventude passa de 25% rápido. Enfim, começa, na verdade, uma situação de capitalismo em crise. Não capitalismo em bancarrota, como a gente vê, por exemplo, na década de 30, mas um capitalismo numa crise bastante expressiva. Essa na verdade, é a cara mais, de certa forma, concreta da crise. A gente está enfatizando isso porque, na verdade, assim, agora eu vou passar para retomar algumas ideias do Marx. Mas justamente partir do que foi a crise é muito importante para a gente falar em atualidade do marxismo. É uma crise concreta, é uma crise determinada, particular. Você tem que ir investigar ela, entender as suas determinações. Falando em concreto, só um parênteses, eu lembro que eu estava estudando esses dias uma palestra de um filósofo chamado Adorno, que ele está dando em 68. E ele comenta, é só um parênteses, mas ele comenta que os nazistas, quando queriam identificar um comunista na prisão, eles percebiam, ficavam interrogando, e percebiam quando era comunista, pelo tanto de vezes que ele falava a palavra concreto, que era eu achei interessante que é uma expressão dialética, na verdade, do marxismo, que estava na linguagem nesse caso. Mas justamente esse é um pouco o sentido, investigar a crise concreta. Então, e o Marx, na verdade, e onde entra o Marx nisso, né? Por que então a atualidade... Bom, mas tudo bem, então você está falando que a atualidade do marxismo é ir lá, olhar a crise, fazer um exercício histórico e não tem mais nada a ver com o capital? Não. Acho que, de certa forma, essa crise como outras, ela elogia, revaloriza, reatualiza de maneira muito significativa o livro Capital. Mas, assim, para mim, um marxista importante chamado Mandel fala que esse livro é um livro do século XX e eu acho que a gente poderia arriscar dizer que, de certa forma, também é um livro do século XXI. Porque é um livro que responde no fundamental. O problema é, o capitalismo está numa crise. Por quê? E qual a sua dimensão? Qual o seu significado? Nenhuma corrente econômica hoje consegue dar uma resposta satisfatória. A crise começou em 2008, essa crise que a gente está falando. A gente está em 2016 e a gente não vê sinais
particularmente no nosso país, a gente está num momento de uma queda expressiva da economia, dos ajustes, etc., e não vê sinais claros de recuperação na economia mundial. Aliás, um dos grandes pilares que sustentou um pouco o ciclo da economia, que era o pífio crescimento que teve norte-americano, com as taxas de juros lá embaixo, e a economia chinesa, que estava num crescimento expressivo, depois de 2014 já começa a cair também. Então o impacto que vai ter isso, na verdade, no mundo, pode abrir novas dinâmicas, novas fases do conjunto da crise. Então, assim, essa crise, ela se mantém. E o que o Marx, na verdade, coloca, que eu acho que é super atual? Nesse livro, a gente tentou fazer um exercício que, em geral, é um exercício difícil para qualquer marxista tentar fazer, eu acho, que aliás, esse exercício é muito difícil, mas a própria metodologia não é aconselhável, que é tentar falar, bom, quais são as ideias fundamentais do conceito de crise capitalista no pensamento do Marx. Responder a isso, na verdade, não é a nossa pretensão, não foi para o livro dar uma resposta acabada de maneira nenhuma. Na verdade, é um estudo inicial, talvez uma introdução para tentar pensar esse problema. Agora, a questão era voltar aos escritos do Marx para se munir e encarar o desafio que a gente tem. E o Marx, na verdade, fala em 4 elementos, talvez, da crise, que eu acho que são bastante atuais. O primeiro, que o Marx enfatiza bastante ao longo do livro, é a crise de superprodução. Esse é um elemento quase particular, mas quase geral no conjunto das crises. É um elemento que o Marx vê desde os princípios dos seus primeiros escritos, que a dinâmica do capitalismo, o seu desenvolvimento e a potencialização da produtividade, inclusive, ela geraria elementos contraditórios, né? Quem leu o Manifesto Comunista vai lembrar que o Marx, antes de fazer o seu estudo do Capital, o Manifesto de 48, né, o Capital de 67, o Marx usa uma expressão bem bonita que ele fala: a sociedade capitalista assemelha-se a um feiticeiro que já não pode controlar os poderes que ele mesmo invocou. Então, é uma metáfora quase que é um signo do conjunto do pensamento do Marx. Em última instância, isso é muito atual. Toda a hiperfinanciarização, a superprodução, a superacumulação, etc., que o capitalismo foi acumulando até 2008, gerou contradições que os capitalistas não conseguem controlar agora. Então, eu acho que isso é o primeiro traço geral, talvez muito importante. Então, a crise de superprodução de mercadorias, né? A incapacidade que o capitalismo tem de escoar sua produção, sua enorme produção, sua enorme produtividade. Todo mundo conhece aqui os padrões de consumismo que a gente é incitado a ter em todo momento, está na mídia, está em todos os lugares. Os capitalistas fazem um exercício permanente de tentar que a gente compre sem parar. Mas isso, na verdade, de certa forma, atinge seu limite. Depois, a própria sobreacumulação de capitais, que é um tema que o Marx, direto ou indiretamente, debate no Capital, e que é muito importante, que é a incapacidade que os capitais têm, em um dado momento, de encontrar um nicho e de se valorizar. Então, um imenso acúmulo de capital. A China vem cumprindo esse papel que eu estava falando, né, de receptor de capitais. Os BRICS foram, durante a crise, um grande receptor de capitais. Você vê que quando tem a crise nos principais polos do capitalismo, o que acontece com o Brasil, por exemplo, e com vários BRICS? Uma enxurrada de capitais permite o governo falar assim: vamos fazer o seguinte, vamos dar crédito, compra, consome. Então, de uma hora para outra, eu sou professor do ensino público. Então, assim, não tinha um aluno meu que não tinha um smartphone. Era um signo da época. Muito consumo. Agora, esse consumo também estava gerando essa contradição, porque estava todo mundo ficando cada vez mais endividado, focado. Também talvez foi uma possibilidade que a crise deu. O Marx fala, a gente debate no livro que o Marx ele não utiliza no Capital a terminologia crise financeira ou mesmo capital financeiro. Essa formulação ela veio aparecer na década de 10 do século XX. O Marx chega a usar a expressão capital de comércio e de dinheiro. Ele estava assim, vendo um movimento, sentindo aquele movimento e tentando interpretar, mas ainda não tinha chegado na resposta.
infelizmente, a gente tem uma tradução da civilização brasileira do capital que traduziu por capital financeiro e isso gerou uma série de contradições, mas o fundamental que eu queria falar é, o que é atual? O Marx está vendo já um movimento, que é o quê? O desenvolvimento das indústrias e o desenvolvimento dos bancos. E esse desenvolvimento dos bancos vai formando uma oligarquia que cada vez mais vai fazer o quê? Se fundir com essa indústria e produzir grandes monopólios financeiros. Aí sim, no sentido forte do termo, vai aparecer com o Hilferd na década de 10. Agora, o Marx está enxergando, então assim, é muito interessante o estudo do livro terceiro do Capital, porque o Marx ele dá uma série de pistas muito, assim, grandes insights que apontam bastante no caminho de entender, por exemplo, a crise financeira, a dinâmica do capital financeiro, etc. Mas ele ainda não tinha uma resposta acabada. Agora, muitos dos debates que ele vai fazer, justamente procurando essa resposta, são bastante atuais e foram a base para quem sucedeu o Marx pensar a questão. Depois eu queria falar breve, particularmente do pensamento do Lenin, porque ele agarrou esse problema, na verdade, que é uma coisa interessante. Então, crise de superprodução, sobreacumulação, os elementos da crise financeira que a contribuição do Marx permite. E, de certa forma, a crise social que o Marx enxerga. A crise do capital, uma greve geral, é a crise do capital? Sem dúvida nenhuma. Isso, evidentemente, no pensamento econômico não pode ser pensado, né? O pensamento econômico mais fechado, ele não pode relacionar os problemas sociais com os problemas da economia. Então você pensa ali, a economia. O problema é que os capitalistas eles não estão com medo necessariamente de uma lei do seu caderno de economia, eles estão com medo da ação dos trabalhadores nas fábricas, em todos os seus locais de trabalho. Então esse é um tema que também está bastante vigente no pensamento do Marx. Então assim, esses talvez sejam elementos gerais, categorias fundamentais que a gente vê se expressar com muita força hoje. Crise sobre a produção, sobre a acumulação, crise financeira, crise socioprodutiva, são todos elementos que eu acho que são indispensáveis se a gente quiser fazer uma análise atual da crise econômica. E aí, assim, para falar mais breve, já caminhando aqui para a parte final, ainda nesse... Então, o que faltou talvez desenvolver mais no Marx e que teve um desenvolvimento depois e que é muito importante para a gente resgatar, do meu ponto de vista. O Marx, quando ele escreve o Capital, ele pensa a ideia de escrever 6 livros a seu primeiro plano, de 1857. Ele pensa 6. Um era trabalho assalariado, renda da terra, capital, Estado, comércio exterior, mercado mundial e suas crises. Esse era o primeiro plano que o Marx faz. Aí ele termina com um plano de 4 livros, que é o processo de produção, processo de circulação, o processo global de produção capitalista e teoria da mais-valia. Então, esses 4, se você olha o primeiro plano que o Marx tinha, você pode falar que os 3 primeiros livros dele, ele incorporou. Trabalho assalariado, capital, renda da terra, de certa forma o Marx desenvolveu o seu livro Capital. Agora, a questão do Estado, comércio exterior e o mercado mundial e suas crises, é um negócio que ele não pôde desenvolver. Ele queria desenvolver, mas não chegou a desenvolver. E é justamente, de certa forma, esses problemas que vão se agudizar na década de 20, na virada do século 20, que um conjunto de marxistas vai investigar. Então, Hilferd talvez seja a primeira expressão a escrever sobre, que é um livro, Capital Financeiro. A Rosa Luxemburgo, não sei se ela escreve, dá uma contribuição muito importante, na verdade, para esse debate econômico. E o Lenin, talvez, de certa forma, consagra justamente onde o Marx estava querendo desenvolver, onde o Lenin vai lá e agarra para desenvolver a sua reflexão teórica. Que, inclusive, assim, eu não sei como é que é aqui também, mas lá na Unicamp, como tem muito estudo dos marxistas da década de 30, 40, 50, 60, às vezes parece que é o Marx e daí depois foi para o Lukács, o Althusser, o Gramsci. Mas aqui no meio tem uma contribuição teórica muito importante. São revolucionários, né? Lenin foi dirigente da Revolução de Outubro, mas assim, tem uma contribuição teórica densa e muito importante. Então Lenin, na verdade, para falar um traço geral, que eu acho que é muito importante para a crise atual, ele entendeu, surgiu uma nova fase do capitalismo. Essas tendências que o Marx estava vendo, como tendências gerais, elas ganharam uma forma bastante concreta no começo da década do século XX. Né? Então, assim, um mundo de concentração enorme de capitais, um mundo de monopólios. A ideia de um mundo de monopólios, hoje você sai daqui, pega um avião, vai lá na Argentina, desce ali em Buenos Aires, você vai ver um monte de monopólio.
você fala, nossa, isso aqui tem no Brasil. Agora, isso não é uma coisa que sempre foi. Essa dinâmica ela se desenvolveu particularmente na virada do século XX. Um mundo onde os monopólios dominam, o capital financeiro é senhor do conjunto da economia mundial. Então essas definições são muito importantes, porque para olhar não tem como você pensar a crise econômica atual por fora de entender, de refletir sobre a dinâmica ou a hiperdinâmica do capital financeiro hoje, né? Para qualquer, desde uma análise como a do Mesaros, por exemplo, que tenta enxergar a crise, os elementos estruturais da crise, até os economistas franceses hoje, Chenet e outros que vão tentar entender a mundialização do capital, todos estão passando pelo problema do capital financeiro e a relação estrutural que isso tem com o conjunto da economia. Então, assim, isso tudo para falar o quê? Tanto essas principais categorias fundamentais do Marx para pensar a crise, como a contribuição que deram os marxistas no começo do século XX, na primeira e segunda metade do século XX, elas são decisivas para pensar esse arcabouço geral para a gente enfrentar a crise econômica atual. Significa que todas as respostas estavam lá? Não. Agora, de certa forma, muito do que o Marx desenvolveu e o Lenin desenvolveu se expressam com tudo hoje na realidade. Hoje não se pode negar isso, né? É uma realidade de luta de classe, de forte crise econômica, de conflitos entre os estados, de tensões interestatais muito importantes e que, ao que tudo indica, parece que a tendência é se desenvolver ainda mais. Então isso para mim coloca muito a necessidade, a importância de voltar a esses clássicos, está justamente que eles armam, eu acho que a gente muito bem para enfrentar os principais problemas da realidade. E aí por fim, também uma consideração que se poderia falar quando a gente fala em crise social é que se gerou uma nova etapa mesmo histórica do capitalismo, também no sentido da subjetividade das pessoas, né? A gente viu uma geração dos últimos 30, até a crise, que foram de 30 anos sem você... 30 anos que a burguesia conseguiu abolir a palavra revolução. Então, revolução pareceu como uma utopia, um norte distante, para um futuro, né? Muitos dos que se apaixonaram pelo marxismo pensavam a revolução assim, não, eu vou lutar, eu vou me entregar, eu vou mais assim, para próximas gerações, uma hora viver alguma coisa. E hoje a gente já não pensa mais assim, né? Produto da crise econômica, você imagina que um jovem que fez uma universidade não tinha condição de estudar mais, não tinha trabalho, estava trabalhando numa feira, se vê numa situação de total tragédia social na Tunísia, em dezembro de 2010, ele decide botar fogo no próprio corpo. Esse jovem virou quase um emblema do desenvolvimento da Primavera Árabe. A partir dali começa um questionamento, uma convulsão social. Em janeiro você tem a primeira queda do primeiro ditador na Tunísia, nos primeiros processos revolucionários do mundo árabe, e talvez primeiros processos revolucionários do século XXI. Depois esses processos vão subir, né? Então Ben Ali cai, pouco tempo depois, em fevereiro, já tem um questionamento ao Mubarak no Egito, aqueles processos da Praça Tahrir. Não sei para vocês, para mim era bastante impressionante isso também, né? A gente viveu uma geração que não se acostumava nem com a mobilização de massa, era difícil você ver, mesmo em âmbito internacional. Então você olhava ali, tinha uma praça cheia de gente, cheia de querendo fazer uma transformação. E pouco tempo depois cai o Mubarak, depois o processo acontece na Líbia também, cai um outro ditador, o Gaddafi. Depois na Síria até agora não se fechou, mas é uma série de processos que colocaram o quê? Processos revolucionários voltaram. Vamos ter que se acostumar com essa nova realidade. Muito excelente. Eu lembro que no Egito, para mim também foi muito marcante. Eu vi estava passando os conflitos assim na Al Jazeera ao vivo, aí tinha uma ponte assim, que apareceu o exército do lado todo organizado e a população. Ali foi uma coisa que pra mim eu falei, nossa, a dialética existe na realidade, porque a população estava indo para cima do exército, desarmada. E se você olhar a equação, não faz sentido. Você fala, nossa, o exército vai atirar e vai fuzilar, a população vai morrer um monte, não tem sentido ir para cima. E atirou, e muitos morreram, mas muitos foram para lá e fizeram todo o processo revolucionário no Egito.
Então, se colocou essa questão por um lado, a luta de classe, processo revolucionário. Depois, a juventude, que era a juventude alienada, a juventude agora das redes sociais, do shopping, etc., não quer saber de nada, não quer saber de um marxismo, nada, de uma hora para outra faz um levante internacional muito importante também. Que começa, vocês vão lembrar, 2011, o processo dos indignados, o 15M, né, 15 de maio, na Espanha, você vê aquela praça cheia, depois isso vai ocupar a Street nos Estados Unidos, também você vê um processo de luta. Aqui na América Latina em particular, eu lembro que uma que foi muito importante foi a luta do Chile por educação gratuita. Então foi um processo que 2011, 2012, teve assim massas nas ruas, enfrentamento contra a repressão e muita ocupação de escolas, de universidades, mudou a subjetividade, né? A gente tardou um pouco aqui também, mas veio o nosso processo em 2013, enfim, que também mudou, acho que foi um processo muito importante para colocar um outro sinal, que a juventude estava saindo na rua, que existia um processo, que existia uma perspectiva de mudança. Então, assim, isso, essa para mim é a nova realidade. Acho que a atualidade do marxismo, então, para sintetizar, é essa reatualização que a realidade colocou, a força que as ideias do Marx, Lenin, Trotsky, Rosa e outros marxistas reganham, na verdade, na realidade internacional, a força da resposta que tem essas ideias na realidade internacional, e que talvez emblematicamente hoje, de todos esses processos que tiveram, um ator que ainda seguia muito tímido no cenário internacional era a própria classe trabalhadora. E que agora, na verdade, não sei se vocês acompanharam, mas nos últimos meses teve uma luta, 3 meses mais ou menos, na França, contra a reforma trabalhista. Foi uma luta muito importante, com muitos processos de fábricas, etc., também com a juventude apoiando, e que coloca, na verdade, um signo. Se a classe trabalhadora começa a se desenvolver, começa a erguer cabeça, começa a fazer luta, com toda a mobilização que teve da juventude, com os processos que tiveram no mundo árabe, com a mudança de subjetividade que tem internacional, eu acho que o marxismo, a força que a gente vai ver do marxismo na atualidade, não é só teórica, mas é prática. É a atualidade de apaixonar novamente um conjunto, centenas, milhares, milhões de pessoas, de jovens, de trabalhadores, que falam, o capitalismo não vai mais, nós temos que se organizar, nós temos que militar, nós temos que colocar o capitalismo abaixo e criar uma perspectiva de uma sociedade realmente emancipada. É isso. Obrigado.